Olá, meu bem, seja muito bem-vinda a mais um vídeo nesse canal, seja muito bem-vinda ao blog da Rosa. E para a gente continuar tecendo essa nossa prosa, eu e você e eu, com relação a gente fazer do processo do autoconhecimento, do estudar de si, da espiritualidade na prática, como esse caminho para a gente encontrar facilidade na realização dos nossos sonhos. Hoje eu estou querendo compartilhar com você exatamente qual é a minha prática que eu utilizo para potencializar, para fortalecer o meu processo de autoconhecimento feminino. Pois é, você que já vem me acompanhando sabe que eu tenho como porta de entrada de parar de brincar de me desenvolver, apesar de ter vindo de um berço espírita, crescer em berço espírita e continuar sendo espírita, a minha porta do acorda para a vida e vivencia realmente uma prática de despertar, de desenvolvimento, para de brincar de crescer, foi quando eu resgatei esse saber ancestral do sagrado feminino. Então, a minha ferramenta que potencializa, que faz com que eu me fortaleça nesse processo de autoconhecimento feminino, é o plantar a lua. E eu explico para você exatamente quais são os pontos que faz com que eu veja nessa prática algo extremamente transformador e que traz a gente para o nosso centro. Porque essa prática do plantar a lua faz exatamente isso, com que a gente se volte para o nosso centro. Inclusive, eu vou até compartilhar com vocês um saber que a nossa lua, essa prática da gente ter essa conexão com o nosso fluido, de conversar com o nosso fluido, no plantar a lua, na nossa ancestralidade era conhecido como o livro oculto. Nele, nessa prática, a gente consegue ler, por assim dizer, diversas formas da gente conhecer a nossa própria natureza. E esse caminho de fazer uso dessa prática do plantar a lua, ele atinge, ele alcança níveis assim, nível energético. Por exemplo, ao invés de você fazer uma escolha de pegar o seu fluido mensal, que tem todo o seu código genético, enrolar no absorvente e colocar no lixo para ir lá para o lixão, onde a frequência energética é completamente baixa, você optar por colocar no seio da mãe terra, numa planta que você está cultivando, ele é o maior, a nossa lua, o nosso fluido mensal, é o maior biofertilizante já encontrado. E aí você cultivar uma planta, cultivar uma árvore para você trazer ali bons nutrientes para aquela natureza. Como que a pessoa opta por ver que essa prática ancestral, uma prática ancestral, que coisa arcaica, que coisa, parece que está indo ao contrário, como se a nossa ancestralidade, quem foi que disse que a nossa ancestralidade ela não era evoluída, ela não era desenvolvida em seus saberes? Existem muitos saberes e saberes extremamente poderosos. Então, tem uma condição de um ganho energético, de você zelar pelo seu código energético, zelar pelo seu campo energético, porque a partir do momento em que a pessoa pega aquele sangue, aquele fluido, né, que é o seu código energético, e coloca no lixão, pode ter certeza que a condição energética com qual ele vai estar sendo recebido é completamente diferente de estar sendo recebido no seio da Mãe Terra. Existe uma condição nessa prática do plantar a lua de te auxiliar a quebrar condições, inclusive mentais. Só essa prática de querer lidar de forma mais acolhedora com o seu fluido, de colher o seu fluido e plantar no seio da mãe terra, num vasinho, num jardim, e cultivar algo para você, faz com que você comece a quebrar crenças, por exemplo, de rejeição com relação ao seu fluido, de considerar que você está suja quando você está no seu período da alunação, de considerar que você está impura quando você está nesse processo, de considerar que é nojento. São tudo isso. A pessoa que percebe a mulher nessa fase da alunação dessa forma, está compreendendo um feminino fragmentado.
não está conseguindo ainda alcançar um feminino em seu poder natural. E aí, outra camada que a gente pode acessar nessa prática para se fortalecer no processo de autoconhecimento. Uma prática do saber do sagrado feminino que eu estou falando, só essa daqui, que a gente consegue alcançar inúmeras camadas, é a camada emocional. A camada de que você, quando se permite, tá, eu vou experimentar esse processo, e começa a plantar a sua lua, começa a ver seu jardim florescer, suas folhas, as folhas e as flores do seu jardim começar a ter mais vigor, mais vitalidade, a emoção que faz com que você se conecte com sua ancestralidade. A primeira sensação que eu tive na minha experiência de plantar a lua foi me perguntar por que eu não fazia isso antes. Algo tão natural, algo que faz realmente sentido. Faz muito mais sentido você, emocionalmente, ter esse zelo de colocar na natureza o seu fluido mensal do que no lixo. Para mim, foi algo assim, na hora de buscar uma conexão exatamente com essa minha ancestralidade. Lembrando que a nossa ancestralidade guarda inúmeros saberes poderosos. Além desses ganhos, tanto emocional, energético, mental, de você começar a se perceber enquanto mulher, por uma escolha de praticar esse saber, você tem outros ganhos, como por exemplo assim, é um ganho de você ter uma prática de autoconhecimento gratuito, acessível. É o seu ventre que lhe dá a cada 28 dias, a cada ciclo, você ter a oportunidade de colher o seu código genético, colher o seu fluido energético, fazer as outras práticas energéticas com ele, como eu já até trouxe em outro vídeo aqui, fazer um processo de autoconhecimento, de estudar de si mesmo, tendo aquele canal energético na sua mão e conseguir devolver para a Mãe Terra. Então, é acessível. Essa prática, ela é acessível. Ela coloca todas as mulheres num patamar de igualdade. Igualdade nesse caminho de se desenvolver. Todas as mulheres que estão nesse processo cíclico da vida, de ter a sua própria lunação, elas estão no mesmo patamar de conseguir acessar esse saber do livro oculto que as nossas ancestrais ensinavam, para que a gente conheça de si mesma, conheça dessa nossa natureza feminina. Outro ponto que agrega eu ter nessa prática ancestral como um instrumento que fortalece esse meu caminho do autoconhecimento, é ele trazer para a minha vida uma constância. Autoconhecimento, vamos lá, eu vou fazer um autoconhecimento aqui. Por exemplo, eu gosto de me dar de presente a cada aniversário uma prática de autoconhecimento. Eu gosto inclusive de fazer terapias que eu ainda não fiz, exatamente para me permitir algo novo. Mas não quer dizer que necessariamente seja sempre algo novo, mas eu gosto de fazer assim. E faço uma vez por ano. Como é que você cuida do seu autoconhecimento? Uma vez por ano. No meu aniversário, eu me dou um processo de autoconhecimento. A prática do plantar a lua nos permite ter constância a cada ciclo lunar. Cada ciclo de lunação você consegue, nesse ato de plantar a sua lua, você encontrar alguma resposta que precisa ser trabalhado dentro da sua própria natureza. Seja um sentimento, um pensamento, uma memória que você resgate. Olha o quanto que isso coloca a gente num patamar acima de ter uma capacidade de despertar, de transformação, de trazer dinâmica, de trazer ciclicidade para o nosso crescimento na vida. Nós, mulheres, é que temos essa capacidade. E graças ao processo da gente deter um ventre, deter um útero que tem esse fluido mensal a cada ciclo de 28 dias. E a prática do plantar a lua nos permite vivenciar tudo isso. Agora, constância não é para todo mundo. Ou melhor,
Nem todo mundo quer a constância. Nem todo mundo quer ritmo de despertar, nem todo mundo quer ritmo de se conhecer, de colocar realmente esse processo do nosso desenvolvimento como uma prioridade para a gente conseguir construir a vida, conquistar as coisas na vida, não de forma aleatória, não por um passeio aqui nessa vida, mas zelando por essa perspectiva da vida, de que a gente está construindo as coisas na nossa vida, que está sendo vitorioso, que está conquistando, mas fazendo diante dessa escolha da vida, de fazer por uma transformação, por um mérito interno de transformação. Então, acessibilidade, constância. Você está querendo? Você quer uma terapia acessível? Você não precisa de ninguém para poder te auxiliar a lidar com esse autoconhecimento. Quer ter constância? Plantar a lua. É um simples ato, mas um poderoso ato. Uma poderosa escolha de vida, de você ter na sua lua algo que você considera sagrado, que você não vai colocar de qualquer forma, que você não vai lidar de qualquer forma, muito menos rejeitando, muito menos tendo repulsa de cuidar dela. O terceiro ponto que a gente ainda pode alcançar em tudo isso, além da acessibilidade, além da constância, é a gente verdadeiramente, nessa prática, a gente está sendo conduzido a ficar mais introspectivo. A gente fica mais introspectiva, a gente fica mais intuitiva por estar praticando isso, estar praticando o plantar a lua. Porque na prática do plantar a lua, quando a gente colhe o nosso fluido, a gente vai ali fazer um movimento de autoobservação, de se perceber energeticamente. Então, a nossa percepção, para a gente conseguir fazer isso, olhando para esse canal energético, né? Fazendo as práticas, seja com um cristal, seja com a nossa imposição de mão, como eu já falei em outro vídeo aqui, vai necessitar da nossa postura uma passividade. Vai necessitar da gente uma postura de ficar mais introspectiva no nosso mundo, com mais calma, sem aquela agitação, sem aquela necessidade de uma ansiedade em fazer as coisas. O plantar a lua, ele pede esse recolhimento, esse acolhimento do nosso tempo de iluminação. Então, olha quantos ganhos você tem para fortalecer o seu processo de autoconhecimento. E para mim, o suprassumo é você ter ritmo de autoconhecimento. As pessoas querem crescer num processo de desenvolvimento, mas sem ter constância. Acha que acessou uma memória, acessou algo, pronto, já tirei aquela casca mais grossa, já me libertei daquilo, já olhei para aquilo. E o que faz você não querer continuar? Olha como foi legal essa libertação de você ter acessado aquela memória, de você ter validado aquele processo. Então, continua. E esse processo de continuar fazendo o caminho de autoconhecimento feminino de forma acessível, gratuito, né? Dado pela sua própria natureza, que é uma honra maior você honrar o seu ventre, validando esse poder que você detém, zelando por ele e plantando a lua. Nesse plantar a lua, você se encontra com sua ancestralidade, você se encontra com a capacidade tanto de sentir a energia que você está emanando no seu ventre, quanto também você consegue trabalhar intenções no seu ventre para você conceber sonhos. É uma prática extremamente poderosa, é uma prática que nos permite, inclusive, vivenciar uma expansão sistêmica. Existem formas de você conseguir trabalhar
sistemicamente na sua família um processo de mais união, de mais amor, de nutrir o sistema da sua família pela prática do plantar a lua. Agora, para conseguir alcançar essa camada mais ampla de ser sistêmico, é fundamental estar fortalecido em você, enquanto mulher. Precisa estar na condição individual da mulher, essa raiz fortalecida, bem nutrida, bem constante, né? com muita fluidez, para que você faça bom uso disso também de forma sistêmica. E nessa condição de forma sistêmica, você conseguir, inclusive, fazer um processo de fazer transformações no próprio casamento, trazer mais união, trazer um florescimento nas conquistas a dois, ou até mesmo trabalhando a sua própria ancestralidade também, mas a sua própria descendência. O quanto que o plantar a lua desperta na cabeça dos filhos e das filhas o respeito pelo lugar da mulher. Eu já tive uma vivência com uma pessoa que ela falou que os filhos, quando via ela plantar a lua, ela tratava de uma forma muito natural. Olha que coisa mais, que ganho que esse plantar a lua estava fazendo de forma sistêmica na memória daquela criança, daquele menino e daquela menina, em olhar para uma mulher e considerar algo sagrado, algo natural, ela estar plantando a lua. Então, o plantar a lua, para mim, ela é a raiz, cerne, ela é a raiz principal, a linha mestre para a gente conseguir se fortalecer num processo de autoconhecimento feminino. É nela que eu continuo me fortalecendo, que eu continuo florescendo, cuidando dessa prática, né? Tendo constância nessa prática para conseguir obter a realização dos meus sonhos e também conseguir clarificar algum direcionamento que eu quero, porque nesse processo também do plantar a lua, a gente tem a oportunidade de fazer uma prática que é outra, vamos dizer assim, top 3 dentro do matriarcado, de conversar com a lua. E nesse conversar com a lua, você conseguir encontrar uma clareza, um direcionamento a respeito de questionamentos internos que você esteja passando. Meu bem, eu espero que, de coração, que esse processo que eu compartilhei com você de ter no plantar a lua como um instrumento mestre para poder nutrir e me fortalecer nesse caminho do autoconhecimento feminino, tenha feito você se colocar nesse lugar de se examinar o quanto que você está buscando essa constância, o quanto você está se dedicando realmente a fazer desse caminho do autoconhecimento, do estudar de si, um instrumento de transformação. De ter, de alguma forma, feito você olhar para essas práticas dos saberes ancestrais como uma ferramenta de transformação, como uma ferramenta que faz sentido a gente resgatar, faz sentido a gente retornar a vivenciar no nosso dia a dia, na nossa própria vida. E assim conseguir transformar de geração em geração, relembrar o quanto as nossas ancestrais detinham de saberes transformadores, detinham saberes que tinham uma condição de um desenvolvimento elevado para que a gente pudesse olhar para a nossa própria natureza. Eu te aguardo no próximo vídeo. Um beijo e até lá!